paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Eu tenho amado muito essa região, tenho amado Rondônia e tenho me sentido tão acolhida, tão abençoada aqui. Eu quero render graças ao Senhor pela vida de cada um de vocês, por saber que nós estamos aqui diante de um povo que ama ao Senhor, né? Se isso é verdade, diga aí, ainda bem que eu vim! Foi o Senhor quem nos trouxe e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, tal alinhamento é tão perfeito que só Deus pode promover isso. A nossa carne, voluntariamente para Deus, ela não produz bem algum. Então, quando nós conseguimos estar aonde Deus quer que nós estejamos, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos, que é adorar o Seu nome, essa obra não é nossa, ela é do Espírito Santo na nossa vida. Eu queria muito que você conscientizasse ainda mais essa pessoa que está próxima a você e dissesse assim para ela: foi o Senhor quem te trouxe. Foi. Você pode até pensar que foi um conjunto de coincidências, um convite, né? Uma cortesia que alguém te concedeu, mas não foi não. Foi o Senhor que preparou esse dia, essa hora e essa ocasião para que aqui nós estivéssemos. A Ele a honra, a Ele a glória. Feliz de poder retornar a essa casa. Aqui eu sou muito bem-vinda desde a hora que eu chego ali na porta. E aí tem alguém que sempre diz: olha, fica à vontade, você está em casa. E eu digo: rapaz, você sabe que aqui eu sinto isso mesmo? Eu fico à vontade, a gente sente, né? A palavra do Senhor diz que aonde é o Espírito de Deus, ali também há liberdade. É como eu sinto aqui. Deus abençoe pastor Marcelo, sua vida é uma bênção. Dani, muito obrigada por se importar, por acolher, por acarinhar. Você é uma bênção, viu, Dani? Muito obrigada, você me marcou com marcas de amor. Eu não vou mais esquecer disso. Deus abençoe. Alexandre, meu amigo, você está crente demais, Alexandre. Meu Deus do céu, Alexandre, tu está me impactando. Louvado seja Deus na tua vida, meu amigo. A todo o ministério, Deus abençoe. Feliz de rever vocês, feliz de conhecer a vice-prefeita, sua mãezinha, dirigente do círculo de oração. Eu já estou aqui dizendo: Senhor, vai me perdoando dos meus pecados, Jesus, vai me cobrindo com o teu sangue. Rapaz, você está diante de irmã do círculo de oração, é coisa séria. É uma honra. Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. Quantos querem dar um glória a Deus pela vida da Ianca? Oh, glória! Ianca, Deus te abençoe. Você carrega o que há de mais precioso na nossa vida, a presença de Deus. Deus continue te abençoando. É nítido que na sua vida Deus não é só o único, mas também o primeiro, né? Muito bom ser ministrado pela sua vida. Deus abençoe nossos músicos. Deixa eu ver quem está com a gente hoje aqui. Nos teclados está... Por que os outros falam nos teclados? É um teclado só, né, menino? Nada a ver. No teclado está conosco o Eduardo. Não vou mais esquecer, menino. Eu estou casado com o homem Eduardo há 20 anos. Vai, dá teu nome aí, Eduardo. Sobe esse tom aí. Faz alguma coisa aí pra gente ver você brilhar um cadinho. Vai mais, vai mais, vai mais. Não tem. Não me chama não que eu vou, hein, menino. Deus abençoe sua vida, Eduardo. Aqui na guitarra quem tá com a gente? Rodrigo, ficou vermelho. Fica vermelho não, Rodrigo. Dá teu nome aí, Rodrigo. Não tenha medo. Deus te abençoe, Rodrigo. Pode ficar à vontade comigo, não fiquem tímidos, viu? No baixo, meu preferido. Vai, dá teu nome, dá direito, hein? Como você chama? Mas tu não era jogador de futebol, Messi? O nome dele é Messi. Deus abençoe. Cadê o coração do grupo que faz tum-tum? Como é seu nome? Cauã. Vai, Cauã, vem comigo. Ei. Bora, Cauã, vai.
falei. Deus abençoe a vida de vocês. A quem honra, honra. Você já dirigiu o culto sem música? Então tu não sabe a luta que é. Senão tu estava dando glória a Deus pela vida de cada um deles aqui agora. Deus abençoe. Abra comigo a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia aí, diga glória a Deus. Quem não trouxe, não diga nada. Fique quieto, viu? É uma vergonha. Nem eu me aguento. Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Meu Deus, esse aí é muito ligado, garoto. Vamos embora lá para São Paulo. Oh Senhor, nós te amamos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Não fique me envergonhando, não. Vai dando glória para eu fazer o que eu preciso fazer. Glória a Deus. A gente fica chorando na presença de Deus, né? E aí o corpo vai reagindo. Vamos lá. Quem achou o texto, diga amém. Versículo 35 em diante. Romanos 8, verso 35. Posso ler, igreja? Vamos ao texto. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Guarde isso. Ele não vai te amar, ele já te amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar um amém por essa palavra? Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Podeis assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, sentado aí onde você está, abra sua Bíblia. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, né? O que está escrito lá? Tem gente que sabe de cor. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Deus não vai nos amar, né? Ele já nos amou. Quando a gente ainda não sabia o que era isso, quando ainda não tínhamos consciência nenhuma disso, assim como uma mãe que gera o seu filho e já o ama
mesmo quando ele mesmo que está sendo gerado não tem consciência da existência dela, é assim que a gente poderia assemelhar para o nosso entendimento esse amor que Deus tem por nós. É um amor que vem antes de nós mesmos, é um amor que vem antes da nossa própria consciência. Talvez tenha alguém aqui que não tenha tido o privilégio de nascer num lar cristão protestante, evangélico, e tenha conhecido Jesus um pouco depois aí na sua caminhada. E é muito natural que quando você não conhece ao Senhor nos primeiros passos da sua vida e só vai conhecer a fé anos mais tarde, é natural às vezes olhar para alguns episódios do seu passado, quando você não tinha consciência do amor de Deus por você, e mesmo naquela displicência, naquela negligência, naquela omissão e às vezes até no pecado, você ver episódios aonde hoje, com a consciência restaurada, compreendendo o tamanho da cobertura do amor de Deus a seu respeito, você chegar à conclusão de que Deus já cuidava de você quando você não conhecia Ele. Alguém aqui já teve essa sensação, essa experiência? Vez ou outra, algumas dessas pessoas até verbalizam a seguinte expressão, dizendo: rapaz, eu não conhecia Ele, mas Ele já me conhecia. E isso é verdade, porque é bíblico, é de uma autoridade tremenda, não é uma coisa da sua cabeça, não é uma sensação, não é uma emoção, é uma realidade, porque é o próprio Jesus que vai revelar isso em João 15, quando fala em nome do seu Pai, e ele deixa muito claro, falando em nome de Deus, dizendo: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Então você não está aqui porque escolheu Deus, você está aqui porque Deus escolheu você. Ainda tem muita coisa na sua vida e na minha para a gente tentar alcançar um pouquinho mais de entendimento sobre que amor é esse. Que amor é esse que não pede nada em troca para ser amado de volta, mas antes entrega. Que amor é esse? Que amor é esse que é tão seguro, tão firme, tão legítimo, tão concreto, tão real, ao ponto de que antes de eu fazer nada do que eu faço hoje, Ele já me amava. Então, agora, se eu conseguir fazer mais coisas que agradam a Ele, será que Ele pode me amar agora mais do que já me amava antes? Será que pode? E tem gente balançando a cabeça achando que pode, mas não pode, não tem como. Deixa eu te falar uma coisa: não tem nada que você tenha feito antes que faça Deus te amar mais antes, ou nada que agora, consciente do amor que você sabe que tem por Ele, na tentativa de agradá-lo, ao fazer estas coisas, isso faça Deus te amar mais por essas coisas. Eu preciso que nessa noite, para eu continuar, você compreenda o que biblicamente eu estou dizendo. A consistência do amor de Deus em relação a você não sofre nem queda e nem acréscimo diante das coisas que você tenta fazer para Ele. Ele te ama de maneira uniforme, consistente, legítima e imutável. E para nós é muito difícil compreender isso, porque nós dizemos que amamos as pessoas, mas quando elas fazem alguma coisa que nos desagrada, parece que deixamos de amá-la. Mas a verdade é que aquilo que a gente chama de amor, quando está amando alguém que faz uma coisa que a gente gosta e depois começa a fazer alguma coisa que nos aborrece ou que odiamos, e então dizemos que não amamos mais essa pessoa, eu sei que você vai ficar um pouco chateado, mas eu tenho que te falar a verdade. A verdade é que isso nunca foi amor. Isso era gostar, isso era querer, isso era reciprocidade, isso era afinidade, troca de afeto. Amor não é. Por quê? Porque há um princípio para que o amor tenha a consistência do amor e seja compreendido como amor. E segundo o que o apóstolo Paulo deixou claro à igreja de Gálatas quando ele toca nesse tema, o amor jamais acaba. O que você está dizendo então, Camila? Não sou eu, é o apóstolo Paulo. Vou falar bem rasgado então, que é para todo mundo entender. O que ele está dizendo? Que se acabou é porque não era
era, filho. Não era. Porque o amor jamais acaba. Tudo crê. Tudo suporta. Sofre. Espera. É por isso que na consciência mais clara da revelação para nós de quem Deus é, João vai dizer: Deus é, bora, Deus é amor. Mas Ele é só amor, Camila? Não, Ele é muitas outras coisas. Ele é paz, Ele é maravilhoso, Ele é Senhor, há tantas outras coisas. Mas quando João vai trazer a visão simplificada que mais caracteriza quem Deus é em uma palavra, ele vai deixar claro dizendo: olha, Deus é amor. Rapaz, isso explica muita coisa. Que outra maneira conseguiríamos servir a um Deus? Que outra maneira conseguiríamos ser amados por esse Deus se Ele não fosse amor? Haja vista como a nossa visão de amor é deturpada. Haja vista como é precário o nosso entendimento de reciprocidade. Não estamos habituados a sofrer por amor. Estamos habituados a sofrer por reciprocidade. E amor não é troca. Você não me ama quando eu mereço. Você me ama porque me ama. E eu não deveria te amar porque você fez tudo certo. Eu deveria te amar porque te amo. Se a troca não é amor. Eu sei que é chato ouvir isso, porque isso confronta tanta coisa e tanta decisão que a gente já tomou, tanta briga que a gente já arrumou, tanta gente que a gente já separou, tanta aliança que a gente já quebrou. Isso confronta a gente. Mas eu estou te falando não o que eu acredito, eu estou te falando o que a Bíblia afirma, o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus garante é que o amor é sofredor. Tudo ele crê, tudo ele espera, tudo ele suporta. Aí João vai dizer: Deus é... Deus não espera você retribuir para te amar. Quando você ainda era massa informe no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia, Ele já te amava. E ali Ele alinhava um plano para a tua vida, para atender um propósito que glorificasse o nome dEle. Deus nunca esperou um benefício seu para te amar. Deus nunca esperou uma entrega sua para te amar. Camila, se você está falando isso, por que eu sirvo a Deus? Se você está falando isso, por que eu renuncio em nome de Deus? Se você está falando isso, por que eu larguei os vícios por amor a Deus? Exatamente por isso. Não foi por uma obrigação. Você fez isso em amor. Para quê? Para justificar? Não. Para honrar o amor que Ele tem por você. Então eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu faço para não ser incoerente ao amor que eu digo ter por Ele, em relação ao que eu sei que me amando Ele fez por mim. Normalmente aferimos o nível de amor que alguém tem por nós da seguinte maneira: se você me ama, faz tal coisa. Quem aqui nunca teve um irmão mais velho ou mais novo para fazer esse teste não sabe do que eu estou falando. A gente brigava o dia inteiro, eu e minha irmã, o dia inteiro. Mas de repente vinha, sei lá, uma preguiça para pegar uma água, uma preguiça para pegar o controle do ar-condicionado, qualquer coisa. E do nada a gente dizia assim, eu virava para ela e dizia assim: Elaine, tu me ama? Aí eu me lembro que ela já respondia: o que tu quer? E vice-versa, vez ou outra ela dizia: Camila, tu me ama? Uma coisa, sabe, meio Jesus e Pedro. E eu dizia: fala logo, o que você quer? Porque eu sabia que o que ela estava era querendo alguma coisa. E vice-versa. A gente tem muito disso, né? A gente coloca as coisas dessa maneira: se você me ama, você faz tal coisa. Se você me ama, então você deixa de fazer tal coisa. Quantos filhos foram gerados, não nasceram, mas foram gerados fora do casamento, porque alguém teve uma ideia de, enquanto a coisa acontecia, dizer: se você me ama, faça. E alguém pensava que a conceição disso era a realidade desse amor, e com medo de que o outro ficasse chateado por não ter feito o que o outro julgava ser a prova do amor, cedia
Veja como esse amor que troca coisas, ele é tão vulnerável. Agora, você leu comigo João capítulo 3, versículo 16. A gente tem de cor, mas a gente precisa ter isso em mente. Todas as vezes que somos inspirados a querer que alguém faça alguma coisa por nós, aferimos então o nível de amor daquela pessoa. Se você me ama, faça. Se você ama, me dê. Agora, olha como Deus vai fazer. Éramos nós e somos nós, os errados, os carentes, os pecadores. Era natural que, como Deus e Senhor, Ele chegasse e dissesse assim: olha, se vocês me amam, arrependam-se. Se vocês me amam, peça perdão. Se vocês me amam, se consertem. Mas não, olha o que o texto vai revelar. E Deus amou. Amou de tal maneira. Ele não pediu, porque amou, Ele deu. E isso aqui particularmente falando sobre religião, sim, é uma das coisas que mais me impressiona no cristianismo. Porque todo outro contexto de religião, para você receber o que você quer diante de uma divindade, você tem que entregar alguma coisa. Todo e qualquer, não vou citar nomes por ética, mas no processo de religião, outros deuses e ídolos que você vai buscar conhecer, a cultura e o contexto de devoção, você tem que levar alguma coisa se você quiser receber. Você tem que entregar alguma coisa se você quiser receber. Porque parte-se do princípio de que tal divindade é Deus. Então eu dou, e dependendo do que eu dou, Ele aceita, e então Ele corresponde. O nosso Deus não pediu, Ele deu. Ele não pediu, Ele deu. Deu por amor. Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Olha o que ele está dizendo. A mensagem é clara, a mensagem é essa: olha, eu não estou esperando você fazer. Eu quero que você saiba que o que você não podia fazer, eu já fiz. Agora, reconhece quem quiser, ama quem quiser, serve quem quiser, se arrepende quem quiser, se entrega quem quiser. Ô Camila, não é obrigado não. Não é obrigado. Marcos capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, ele não diz que é obrigado. Se alguém quiser vir após mim, aí ele diz: negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é que ele está dizendo? Vem quem quer, vem quem quer, vem quem quer, mas não fica como quiser não. Vem quem quer, mas só fica quem aguenta. Vem quem quer, mas tem cruz. Vem quem quer, mas tem processo. Vem quem quer, mas tem trabalho. Porque amor que não se responsabiliza, guarde isso nessa noite. Amor que não se responsabiliza. Eu disse o quê? Eu disse amor que não. Bora, abre a boca. Amor que não. É conversa fiada, não acredite. Em amor que não se responsabiliza. Camila, eu não entendi. Vou tentar te dar um exemplo. Se você tem alguém que diz que te ama, mas não consegue se responsabilizar por nada que te envolva, não é amor, é conversa fiada. O amor se preocupa com as suas decisões porque ele sabe que vai ser atingido diretamente por elas. Por quê? Porque esta pessoa está ligada a você. Então ela se preocupa com as suas decisões, com as suas escolhas, com a sua exposição, com a sua vulnerabilidade, compreende? Por exemplo, normalmente, geralmente, ninguém ama um filho mais do que a mãe. Geralmente, ok? Do que a mãe, do que o pai. Mas eu digo a mãe por toda a conexão, até geneticamente falando. Enfim,
Tanto é que quando Deus fala da manifestação de seu amor para com Israel, Ele usa o exemplo direto de uma mãe, por causa dessa conexão da maternidade. Então, dificilmente alguém vai te amar mais do que a sua mãe. Por quê? Porque a mãe é a que tem o amor que mais aproxima para essa comparação. E por quê, Camila? Porque o amor de mãe é incondicional. Falando bem abertamente, dentro de um campo de família funcional e saudável, a mãe não deixa de amar nem quando o cara faz besteira, nem quando a mulher ou a menina desanda. Eu já percebi, por exemplo, no cárcere, que no primeiro ano alguns amigos visitam, depois param de visitar. No segundo ano, alguns parentes visitam, depois param de visitar. No terceiro ano, vão parando de visitar. E eu me lembro que tinha uma irmã lá na igreja e o filho dela passou pelo cárcere. E eu me lembro que todo mundo foi parando de visitar. Ela tinha 86 anos de idade. E ela visitava ele todos os dias, referente ao dia de visita naquela semana. E eu ficava maravilhada com aquilo. Porque eu dizia, rapaz, isso é o amor de mãe. Por exemplo, a esposa diz assim: eu amo meu marido, eu amo muito meu marido, mas se ele te trair, você não ama mais. Então é um amor que está condicionado a muitas coisas. E eu não estou fazendo uma crítica, eu só estou refletindo com você. A escolha é de cada um e ninguém é culpado disso não. Inclusive Moisés disse, isso estava no critério para a separação, né? O adultério, enfim. Mas Jesus disse, olha, isso foi o que disse Moisés: eu vos digo, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas a gente está condicionado a uma série de coisas. E o que eu quero trazer hoje aqui não é como nós amamos as pessoas. Não, eu só estou usando isso como exemplo. O que eu quero trazer hoje aqui é como Deus te ama. A pessoa que tem consciência plena de que é amada por Deus, ela perde a sede de tentar ficar provando as coisas o tempo todo para os outros. Jesus queria que esse amor, que essa consciência de que os discípulos são amados pelo Pai, por Ele, resolvesse a identidade e as questões mal resolvidas na cabeça deles. E com isso Jesus os ensinava dizendo assim: olha, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E por que Jesus ensinava eles a manifestar amor uns pelos outros? Porque a oração de Jesus e o ensinamento de Jesus era esse: Senhor, Pai, em oração ele dizia, eu peço que assim como eu e o Senhor somos um, eles sejam comigo, um contigo. Jesus disse para Filipe: eu vou para o Pai. E aí ele disse: aonde está o Pai? Mostra-nos o Pai. E ele disse: como pode ainda agora tu não vês o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Pai vê a mim. Porque eu e o Pai somos um. E o que os une? O que os une? João 3,16. Amor. Vamos lá? O que os une? Vem, o que os une? Bora, o que os une? Aí você vai entender porque o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu fosse, agora eu vou falar na minha linguagem que é para todo mundo entender, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, de curar, visão aberta, ainda que eu fosse o maior profeta de Rondônia, do Brasil, ainda que eu fosse o melhor pregador, ainda que eu fosse o melhor pastor, ainda que eu fosse a personalidade de maior relevância espiritual, política, corporativa, ainda que eu expulsasse os demônios, ainda que eu fosse batizado no Espírito Santo com fogo, ainda que eu orasse todo dia, ainda que eu fosse de monte, de jejum, de vigília, de madrugada, ele vai dizer: se eu não tivesse amor, eu seria como um metal vazio que bate, como um sino que toca,
e não tem propósito. Porque se não tiver amor, de nada valerá. Meu Deus, Deus está aqui, Deus está falando. Ele diz: se não tiver amor, de nada valerá. Ei, cantorobacanda lavaço. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se não tiver amor, se não tiver amor, meu Deus, se não tiver amor, de nada valerá. Se não tiver amor, se não tiver amor, se não tiver amor, de nada valerá. Se não tiver amor, meu Deus, meu Deus, avivamento é amor em movimento. Isto é avivamento. Eu vou repetir: avivamento é amor em movimento. É Deus amando através de você a vida de pessoas que, assim como eu e você, não mereciam. Preste atenção nisso. Amor de gente você faz por merecer. Amor de gente você tem que fazer por merecer. Olha isso. Amor de Deus, quando você menos merece, é quando você mais precisa. E é quando Ele mais te ama. Estou usando uma expressão aqui para você entender. Tem que amar, gente. Odiar é mais fácil, mas Jesus nos chamou para amar. Eu tenho uma mensagem de Deus aqui nessa noite. Veja, eu quero que você tenha consciência disso. Deus te ama. Consciente ou não, Deus te ama. Vendo-se merecedor ou não, Ele te ama. Aqui. Constrangido pelo tanto que Ele te ama, Ele segue te amando. Só que a visão que você tem de amor na sua mente é a visão do merecimento. Então é difícil absorver o amor de Deus quando você vê que não tem uma vida que justifique esse amor que eu estou pregando. Então é difícil se sentir abraçado por Deus, amado por Deus, perdoado por Deus, querido por Deus. É difícil entender que o Criador do universo não confunde a sua voz com a voz de todo mundo que está orando, porque Ele sabe quem é você, te conhece, te ama. É difícil. É difícil absorver isso na prática. Ah, Deus vai me ver aqui. Ah, Deus vai me... Ah, o meu problema. Se você ainda tiver consciência e sentimento de culpa, é mais difícil ainda. Você já evita de orar, já evita de falar com Deus, já evita de ler a Bíblia, por causa do constrangimento. Você já diz: eu não vou nem fazer isso, porque eu fico até sem graça. E aí Deus me trouxe hoje aqui para dizer assim, ó, quando tu abre a Bíblia ou quando ela não está aberta, te amo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e sigo te amando. Sigo te amando. Primeira coisa que eu quero é que nessa noite de ensino da palavra, porque Deus me visitou essa tarde, irmãos, o Espírito Santo me visitou nessa tarde no hotel, e eu nunca ministrei sobre esse texto, mas Deus disse isso para mim. Ele disse: olha, diga para o meu povo 3 coisas. Primeira, Ele me mandou dizer isso: diga que eu sou amor,
Diga que eu os amo. Diga que não há nada que eles façam para que eu os ame mais do que eu os amo agora mesmo. Eu os amo. Diga que isso é imutável, intransferível. Camila, peraí. Você está dizendo que eu, servo do Senhor aqui dentro, sou amado? E que o cracudo embaixo da ponte é amado? É o que eu estou dizendo. E eu sei que isso é um escândalo. Isso é um escândalo, né? Agora essa é a segunda coisa que Deus mandou eu dizer, para poder organizar isso aqui direitinho na nossa cabeça. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não amei os hebreus somente. Você leu comigo João 3,16. E Deus amou o... Bora, Deus amou o... Não amou só os cristãos, não amou só os hebreus, não amou só os judeus. E Deus amou. Então ele amou todo mundo. E aí a segunda coisa que ele me mandou dizer é o seguinte: olha, diga que eu amei, não como quem já não ama mais, mas como algo consolidado. Está amado. Você é amado. Você é amado. Todo mundo, Camila. Isso é uma coisa. Diga comigo, isso é uma coisa. Pronto. Aí a segunda coisa que Deus mandou dizer aqui, para que a nossa mente não fique confusa, é: uma coisa sou eu amar a todos, outra coisa é a maneira como eu me relaciono com aqueles que me amam. Então qual é o segundo tópico que Deus quer falar conosco? São só 3, eu só vou falar esse mais um, e aí a gente vai poder orar. Relacionamento. Deus amou o mundo de maneira equivalente, de maneira igualitária. Quem nasceu no Evangelho, quem renunciou, quem está vivendo mais tempo de semeadura no reino, se Jesus voltar agora, essa pessoa vai ter uma recompensa, mas ela tem algo que ninguém tira dela. O que? O céu. Salvo, ok? Está salvo. Agora se vier, sei lá, um traficante, uma pessoa toda errada no mundo, entregar a vida para Jesus hoje, e aí Jesus voltar hoje, aquele mesmo que viveu a vida inteira pagando o preço, sendo fiel, vai para o céu, e o outro todo errado, se naquela noite ele entregar a vida para Jesus, ele sobe junto com o outro que viveu a vida inteira. Daqui de cima eu seguro o riso. Abaixa só um pouquinho. Mas não para não. Daqui de cima eu seguro o riso, porque eu vejo que tem gente que provavelmente veio do mundo e que foi alvo dessa graça e se alegra, como quem diz assim: é por essa brecha que eu entrei. Mas tem gente, provavelmente é quem endureceu o coração, que daqui de cima dá para ver a cara, fecha como quem diz assim: um absurdo isso, né? Porque dá uma bugada na nossa mente. Só que o grande lance do Evangelho, de acordo com a parábola que Jesus contou para justificar isso que eu estou pregando para vocês aqui, é o seguinte: que o credor, ele veio receber o pagamento da dívida. Só que os devedores, cada um devia uma quantidade de dinheiro. É uma parábola que Jesus contou para explicar mais ou menos o que eu estou tentando dizer. Aí ele disse assim: olha, um devia 100, o outro devia 50, o outro devia 500. Aí Jesus vai perguntar para o Simão, fariseu. Ele diz assim: o credor veio e perdoou a dívida dos 3, do que devia 500, do que devia 100 e do que devia 50. Aí ele pergunta assim para Simão, fariseu: Simão, a quem mais o Senhor amou? Aí ele diz assim: para mim amou mais o que devia 500, porque era quem devia mais, né? Aí ele diz assim: você disse bem, porque a quem muito perdoou, muito amou. E essa é uma perspectiva da parábola, mas para mim a melhor perspectiva da parábola é essa daqui, ó. Quem devia 500 tinha como pagar? Os 3 estavam em posição de dívida, lembra? Então vou perguntar de novo: quem devia 500 tinha o dinheiro para pagar? Quem devia 50 tinha o dinheiro para pagar? Quem devia 100 tinha o dinheiro para pagar? Evangelho é isso. Não é sobre o quanto cada um foi perdoado, é sobre o fato de que ninguém podia pagar
Não, você vai me ajudar a pregar só esse pedacinho. Olha para o teu irmão aí e diga: ninguém podia pagar. Ninguém, nem quem pecou, quem não pecou, nem quem pecou muito, pecou pouco. Ninguém podia pagar. Ninguém. O que é que Jesus está dizendo? Eu vim e paguei. Só que olha a raiva de quem ainda não foi pago. A pessoa fica olhando o outro e dizendo: olha lá, ó, devia mais que eu, bebia mais que eu. Olha lá, ó, fumava mais que eu. Olha lá, ó, era o dono da boca, eu só era aviãozinho. Fica medindo. Com todo respeito, vou falar igual carioca. Cara, ninguém podia pagar. A questão é essa. Está pago. Amor a todos. A equivalência. Oportunidade igualitária de salvação. O privilégio de quem serve a Deus há mais tempo não é só quem renuncia há mais tempo, mas também quem está sendo abençoado há mais tempo. E é nisso que está a sua glória. Ok? Recebe a tua recompensa. Você acha que aquele ladrão da cruz, que foi morto no mesmo dia que Jesus foi crucificado, você pensa assim: ah, que privilégio ele teve? Sim, ele teve um privilégio, mas eu te pergunto: quem foi mais privilegiado? Ele de ter ido para o céu imediatamente, ou aqueles que puderam cear com ele? Ouvirem o sermão da montanha diretamente dos lábios do Filho de Deus. Agora, a oportunidade igualitária de salvação é dada a todos, porque Deus amou Deus não amou a igreja, Deus amou Deus não amou as denominações, Deus amou Deus não amou a religião, Deus amou Deus não amou só os judeus, Deus amou Glória a Deus. Agora, relacionamento, grita comigo: relacionamento. Não, você não gritou, diga relacionamento. Relacionamento é outra coisa. Agora eu vou para outro nível. Relacionamento. Relacionamento não tem a ver com o quanto Deus me ama. Tem a ver com o quanto eu. Relacionamento. Aí você olha alguém que tem relacionamento com Deus, que tem intimidade com Deus, e em vez de pensar: veja como essa pessoa ama a Deus, você sempre pensa: veja como Deus ama essa pessoa. Fala a verdade, é assim que a gente pensa. Quando você vê alguém com mais poder aquisitivo do que você pensa como ele é queridinho de Deus. Quando você vê alguém desfrutando de mais qualidade de vida e de saúde do que você não pensa em como aquela pessoa ama a Deus. Você sempre pensa em como Deus ama mais aquela pessoa em relação às outras. E é por isso que você não consegue amar a Deus. Então Deus está falando aqui abertamente. Não, eu não tenho filhos preferidos, eu tenho filhos que me preferem. Quem quer relacionamento, aprenda a amar a Deus. Aprenda a renunciar por Deus. Pague preço por Ele. E eu vou falar rasgado. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de intimidade. Estou falando de comunhão. Nenhum briga tanto entre si como a nossa comunidade. Que tristeza! E aonde mora a revolta? Na maioria das vezes, na ideia de que alguém dentre nós está sendo mais privilegiado em relação aos outros. Então começamos a colocar demérito em todas as conquistas dessa pessoa, quando não conseguimos atingir o nível que ela atingiu. Preste muita atenção. Isso aqui eu quero que eles ouçam no seco, no seco, no seco.
Eu vou falar no molhado, mas eles vão ouvir no seco. Estou falando de nós. E me incluo, ok? Estou falando de nós. Olha para o teu irmão e fala, não é de mim não só não. Fala, é da gente. Catuca o vizinho da frente e fala, de você também. É da gente. Não faz essa cara de olha como Deus está falando com os outros, não é contigo não. Te conheço. O Senhor confere a Caim e a Abel uma oportunidade de entregar uma oferta para cultuá-lo. Você conhece essa história? Vamos só parafrasear rapidinho. Chega Abel e a entrega da primícia das suas ovelhas. Ele vai lá e entrega o seu sacrifício. Deus se agrada da oferta de Abel. Se agrada, se agrada, se agrada. Deus deu a oportunidade aos dois. A prestação daquele culto estava sendo servida pelos igualitariamente. Aí vem Abel e entrega a sua oferta. Deus se agrada e recebe a oferta de Abel. Caim traz uma oferta que não agradou ao Senhor. Irmão, você não pode ficar preocupado com a expectativa das pessoas ao seu lado. O culto é para o Senhor. É a Deus que você tem que agradar. Tendo esse pensamento, tenha também em mente que tem coisa que a gente faz na melhor das intenções, mas não agrada. Guarde o que eu vou lhe dizer. Um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido sinceramente. Às vezes é sincero. Quem aqui erra intencionalmente querendo servir a Deus? Ninguém. Lembra do Uzá, aquele que ajudou a levar a arca? E que na tentativa de impedi-la que ela caísse do carro dos bois, ele foi segurar e a glória do Senhor o perfurou e Deus o matou, porque tocou indevidamente na arca. Fala para mim, esse homem estava querendo fazer alguma coisa contra Deus? Não, ele estava querendo proteger a arca mas Deus não se agradou porque ele fez aquilo de maneira errada. Agora a intenção dele era errar, mas infelizmente e Deus matou. Porque Deus é Deus. Então um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido sinceramente. Só que Deus é Deus de oportunidade. Uzá pode não ter tido a dele, mas através do que ele viveu, ele se tornou uma escola para que ninguém mais perecesse. Então a sua vida não foi perdida em vão, teve um propósito. Quem sabe não foi por isso que Deus fez o que fez, porque Deus é soberano. O amor de Deus não tira a soberania de Deus. Agora volta para Caim e Abel. Deus está dando uma oportunidade para os dois. Recebe a oferta de Abel e se agrada, mas quando Caim entrega a oferta dele, Deus não se agrada. Aí Deus vai adverti-lo, porque percebe que o semblante dele cai. Agora veja. O semblante dele não caiu porque Deus não recebeu a oferta dele. Em casa vê direito. O semblante dele caiu porque ele viu que Deus recebeu a oferta do irmão. A gente fica triste pelos motivos errados. É por isso que quando a gente vê alguém sendo privilegiado, a gente não diz, olha como fulano ama a Deus. A gente sempre diz, olha como Deus ama o fulano. Aí o Senhor disse assim, Caim, por que caiu o teu semblante? Se você trouxer uma boa oferta como fez Abel, eu não vou aceitar. Como quem diz assim, ó, vai lá, prepara algo que me agrade e volta que eu estou aqui te esperando. Olha que coisa linda. Uma chance de fazer o certo. E lhe digo mais, Abel encontrou com Deus uma vez, Caim ia encontrar duas. Mais tempo, mais relacionamento. Só que o que ele fez? Não procurou uma oferta aceitável para o Senhor, mas teve uma ideia diabólica. Vou matar meu irmão. Por quê? Porque ele acha que Deus só não aceitou a dele em comparação ao irmão. Olhe para cá. Comparar o amor de Deus te leva à morte. Pare com isso. Olha o que ele pensou. Vou matar meu irmão. Rapaz, ele matou o irmão. E sumiu. Deus falou, Caim, cadê teu irmão? E essa frase escandaliza a gente até hoje.
Porque a gente fica imaginando esse homem dizendo: acaso sou eu guardar, falando de Deus assim, acaso sou eu guardador do meu irmão? A gente, se é Deus, já imagina um olho fumegante, um ciclope do X-Men. Mata esse infeliz. Mas não. Resumindo a história para a gente voltar no texto. O que Caim fez? Quebrou a régua de Deus. A Bíblia diz que o injusto não é medido pela injustiça dele, porque a injustiça do injusto só pode ser medida pela justiça do justo. O que isso significa? Se todo mundo aqui é injusto e ninguém é justo, ninguém aqui vai saber que todo mundo é, porque é um comportamento natural. Agora, se todo mundo aqui for injusto e de repente aparecer no nosso meio um justo, aí, meu irmão, vai dar confusão, vai briga, vai dar pontapé, vai dar morte. Por quê? Porque a medida da injustiça é medida pela fidelidade, pela justiça de alguém. Então, o que Caim pensou? O que ele pensou? Não é que a minha oferta não é boa, não. É que a oferta de Abel abafou a minha. Então eu vou matar ele. O que está acontecendo hoje? As pessoas, de vez melhorarem a qualidade do seu relacionamento, elas querem descredibilizar a qualidade de quem tem relacionamento com Deus. Mas Deus está aqui. Levanta a mão direita. Bora, bota lá em cima. Alivia o compressor para mim um pouquinho do som. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro do vizinho. Perfeito. Você vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer assim para ele: melhora a tua entrega. Não mate, melhore a tua entrega. Seja profeta. Eu conto 1, 2, todo espírito de comparação eu te denuncio. Seja repreendido agora em nome de Jesus. 2,5, unge essas mãos, Senhor, e aonde elas tocarem, haja libertação e aceitação do teu amor. 3, bota a mão no ombro do vizinho e fala para ele: melhora a entrega, que Deus melhora o relacionamento. Para de se comparar, para de se comparar, para de se comparar. Vai viver tua vida com Deus, vai fazer tuas orações, vai ler tua Bíblia, vai apresentar teu jejum. Para de ficar na internet fazendo fofoca, para de fazer print de WhatsApp, para de denegrir a vida dos outros e vai cuidar da tua. Diga comigo: relacionamento. Grite: relacionamento. Deus está dizendo: quero melhorar o nosso. E com todo carinho Ele está dizendo: essa parte não é comigo, essa parte é contigo. Porque meus ouvidos não estão encolhidos, que não possam te ouvir. Minhas mãos não estão retraídas, que não possam se estender. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou aqui. Venha me ver. Venha falar comigo. O que Caim preferiu fazer? Matar seu irmão. Porque assim ele não precisava melhorar a qualidade da sua entrega. Porque ele achava que se não tivesse a quem Deus pudesse compará-lo, ele poderia entregar qualquer coisa. Relacionamento. Deus está dizendo assim para mim, está dizendo assim para você: eu amo a todos, mas me relaciono diferente com quem me prefere. Sim, me relaciono diferente com quem me almeja. Relaciono sim diferente com quem me deseja.
Eu tenho segredo para aqueles que me amam. O salmista diz isso no Salmo. Ele diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. O segredo do Senhor é para aqueles que o amam. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Isso é intimidade. Vamos para a terceira e última fase. Diga comigo: intimidade. Olhe para cá. A quem Deus fez para ser íntimo dele? Eu vou te dar uma sugestão. Se Deus ama a todos, com quem Ele gostaria de ter intimidade? Mas Deus tem intimidade com todos? Porque o relacionamento determina o nível da intimidade. Agora, qual era o desejo de Deus? Oh meu Deus, que todos fossem íntimos dele. Mas por que não é assim? Porque intimidade só pode ser desenvolvida através de relacionamento constante. Constante. E o nosso problema, nosso maior problema, nosso problema não é não se relacionar com Deus, mas ainda relacionando-se, não desenvolvemos intimidade com Ele, porque não nos relacionando constantemente. A gente ora quando precisa, busca quando precisa, chora quando outro está adorando. Infelizmente é assim que costuma ser. Só que Deus nos trouxe hoje aqui para dizer e para nos lembrar: ei, não precisa ser assim. Intimidade, olha, veja. Quem tem intimidade não bate na porta, tem acesso à casa. Essa pessoa entra. Alguém aqui que tem um parente ou um amigo muito íntimo, quando você vê ele já está dentro de casa? Você tem alguém assim na sua vida? Aí normalmente a gente diz: não é brincadeira não, dá dinheiro, mas não dá? Porque realmente a intimidade é muito poderosa. Tem gente que tem tanta intimidade, se você não convidar, ele vai. Ele se acha íntimo seu. Ah, eu vim porque eu achei que você não esqueceu o convite, mas a gente não precisa disso não, né? Então tem que ter relacionamento constante para ter intimidade. Vem comigo aqui, eu vou encerrar nesse tópico aqui, que estamos falando de amor. Se tem amor, tem de haver relacionamento. Agora, o nível de relacionamento não será ditado pelo quanto Deus nos ama, mas pelo quanto nós. E como intensificamos isso? Através de um relacionamento devocional, diário. Este relacionamento deverá culminar em intimidade. Num relacionamento humano, carnal. Primeiro namora, depois. E depois? Intimidade. O relacionamento vai subindo degraus. Até que então os dois se tornam. Você está me entendendo? Só que eu estou pregando para a gente aqui que serve a Deus há 10 anos e está no mesmo platô espiritual. E eu não estou pregando para te acusar. Deus me livre. A gente está aqui num momento onde o Espírito de Deus está falando com a gente. E eu não estou falando isso para te cutucar, não. Eu estou falando isso porque você mesmo diz assim: parece que meu relacionamento com Deus não é mais a mesma coisa. Eu não choro mais como era antes. E a nossa vida não é. E isso está incomodando, não é a mim, porque eu não conheço a sua vida. É você. Isso está incomodando você. Isso está te amornando, isso está te esfriando. E você diz: como é que pode? Depois de tantos anos servindo a Deus, o que está acontecendo? Deus está dizendo assim, ó: estamos tendo relacionamento, mas não estamos tendo. Volta para cá, vou trazer um exemplo bem grosseiro que é para todo mundo entender. Você imagina que você namora com alguém, você fica noivo ou noiva dessa pessoa, você se casa com essa pessoa, vai para a lua de mel para essa pessoa, mas aparece um problema entre os cônjuges, aonde um deles não se permite ser tocado pelo outro. Qualquer problema, imagine qualquer um. Passa 1 ano e eles não se tocam. 2 anos e eles não se tocam. Diga para mim, como é que vai ficar esse casamento? Abalado, difícil. Alguém vai querer separar. Eu sei, é constrangedor, mas você tem que refletir sobre isso.
Imagine um relacionamento com o Espírito Santo que no primeiro amor, você faz ele pensar que você está apaixonado. Porque você chora, você adora, você renuncia a um monte de coisa na sua vida por amor a ele. Aí ele faz um compromisso com você e te assume, dizendo: do jeito que você me assumiu, também vou te assumir. Onde você entrar, eu vou te encher. Quem mexer com você vai mexer comigo. Ele toma frente das tuas coisas, ele resolve, ele assina, ele abre porta, ele paga a conta, ele diz: tu é minha, eu sou teu, tu é meu. Fecha contigo. Aí você pensa: rapaz, isso é muito sério. Aí daqui a pouco ele te entrega dom, um ministério, tu faz uma aliança. Daqui a pouco tu está na portaria, no corpo diaconal. Ou então daqui a pouco tu é a coluna de oração da tua família. Tu está envolvido com o reino de Deus. Daqui a pouco tu está falando como se fosse anjo. Está falando o linguajar dos crentes. É prova, é Deus me livre, é estar repreendido. É você e Deus e você. Aí um dia você fideliza a relação, mas depois de 1 ano, 2, 10, 20, vocês não se tocam mais, não se abraçam mais, não conversam mais, não ora mais, não jejua mais. Distante. Quando tem evento, você vai. Quando tem pregador de fora, você vai. Se tiver cantor, você vai. Porque agora você só se relaciona com ele se passar por terceiros. Está perdendo intimidade. Só que eu vim falar um negócio muito sério que eu não imaginava que era a palavra que Deus ia me mandar entregar nessa noite. Deus está dizendo assim, ó: eu vou tolerar isso de qualquer iniciante que queira me conhecer. Mas ou você toma uma posição hoje, ou você não me vê mais, não me toca mais. E por que não? Vou lhe dizer biblicamente por quê. Porque a quem muito é dado, e Deus está dizendo, para a relação que a gente teve um dia, eu não posso admitir a maneira como você tem se relacionado comigo. Então você decide hoje. Rapaz, eu nunca imaginei Deus me dar essa palavra aqui, mas Deus falou isso comigo. E falou comigo mesmo, eu, Camila, também. Ou você se posiciona no relacionamento que a gente tem, ou não teremos mais um relacionamento. Vai ser pura liturgia, vai ser puro ritual. Porque nós não Ei, aqui, tem como você continuar a ser amigo sem ser íntimo de alguém que você já teve intimidade? Não tem. Uma hora o amigo vai embora. Foi intimidade demais para agora fingir que não se conhece. Ah, Camila, mas você está dizendo que Deus me ama e vai continuar te amando. E teu nome não vai sair do livro da vida por causa disso. É salvo. Só que nessa noite aprove ao Senhor dizer: eu não vim pregar só para os salvos, eu vim tentar trazer de volta meus amigos. Meu Deus. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Esse é o propósito de Deus. Não é apenas ver o homem eternamente, mas é se ver na vida do homem cotidianamente. Quando Abraão começou a caminhar com Deus, Deus disse: Abraão, meu servo. Mas depois de 25 anos de caminhada, Deus vai dizer: Abraão, meu amigo. Meu amigo. Relacionamento, intimidade. E Miriam ficaram com ciúme da amizade de Deus e Moisés e começaram a fazer fofoca. Moisés está achando que Deus fala só com ele? Deus fala com a gente também. E começaram a fazer fofoca no arraial. Moisés não vai falar nada. Deus vai descer numa nuvem. Porque quem tem intimidade tem a prioridade de Deus. Eu vou falar de novo.
Quem tem intimidade com Deus tem prioridade de Deus. Deus desce numa nuvem pela causa que Moisés nem pediu, mas eles são amigos, e o amigo se ofende pelo amigo. Deus vem na nuvem e diz assim: Arão, Miriam, presta atenção. Quando eu quero falar com o homem, falo num sonho, numa visão, é um nível de relacionamento. Mas com Moisés, eu falo boca a boca, falo de frente, falo como quem fala ao seu amigo. Miriam ficou leprosa e Arão ficou na ficha de Deus. Sabe quem teve que pedir para curar Miriam? Moisés. Senhor, por favor, traz Miriam de volta para o arraial. Ó o amigo, ó o amigo. Tá bom, Moisés. Purificou ela e trouxe de volta para o arraial. Escute isso. Deus amava Moisés no íntimo. O texto diz que homem igual a Moisés para Deus, antes dele não houve, depois dele ninguém foi maior. Falando de profetas, né? Então diga para mim, tem muito amor envolvido aqui, sim ou não? Tem relacionamento aqui, sim ou não? Rapaz, o nível do relacionamento aqui é um dos mais íntimos que eu já vi na Bíblia Sagrada. Deus chega e diz assim, ó: Moisés, tira teu povo de diante dos meus olhos, porque no furor da minha ira eu os consumirei. Aí Moisés responde e diz: meu povo não, teu povo. Rapaz, me explica isso aí. Porque quando tu apareceu para mim, tu disseste: vai libertar o meu povo. Rapaz. Aí Deus disse assim: Moisés, eu vou exterminar todo mundo e a gente vai começar uma nova geração a partir de você. Estou parafraseando, não são essas palavras, tá? Aí Moisés diz assim: como é que vai ficar as palavras que tu disse para Abraão? É como se Deus dissesse assim: a gente é tudo amigo. Irmãos, a pior coisa que um homem pode perder na sua vida não é sua esposa, não é seu marido. Eu não imagino a dor de perder um filho, mas acredite, tem coisa pior. É perder Deus. Eu não estou falando sobre quem nunca conheceu. Eu estou falando sobre quem já comeu com Ele, já dormiu, já acordou, já recebeu dele um abraço. Sabe assim, você entrar num lugar e saber que Deus está entrando contigo. Você saber que uma guerra estourou contra você e o exército do inimigo está armado, mas Deus fala assim: vamos lá que eu vou contigo. Eu vou contigo. Quem já viveu batalhas espirituais e já viu Deus entrando com você, sabe? Você entrar no corredor de um hospital, onde o médico diz assim: ó, acabou. E aí Deus diz assim: entra lá que eu vou te usar numa oração. E aí tu entra e Deus te usa. Você ser cheio da presença de Deus. Uma vez que você é cheio da presença de Deus, você não presta para viver distante dele. Você pode estar no mundo que você sente saudade, pode estar na farra que você tem temor. Quando a presença de Deus, ela entra uma vez em você, ela te arrebata a alma para sempre. Amor de amante nenhum é maior do que o amor dele. Ameaça nenhuma é mais forte do que ter uma presença dele. Ter a presença de Deus é mais que um privilégio, é a honra da vida de um homem e de uma mulher. Ah, que saudade! Que saudade quando você não queria só fazer campanhas, mas você parava a louça na hora, porque você tinha que orar, porque você queria sentir mais da presença de Deus. Ai, que saudade de quando você botava o carro no acostamento, porque o Espírito Santo te tomava na estrada e você tinha que parar para dar atenção e falar umas línguas estranhas, receber uma revelação, adorar o nome dele, dizer uns glória, uns aleluia. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: não é só você que está com saudade não, eu também estou com saudade da intimidade que a gente tinha. Não é
possível que a minha presença não esteja te fazendo falta. Você vai dizer aí aonde você está. Você vai orar e vai dizer: Senhor, eu te quero de volta. Eu te quero de volta, Senhor. Eu quero aquele lugar de volta. Eu quero voltar àquele lugar de intimidade, de comunhão. Aquele lugar que eu era como uma criança na tua presença. Aquele lugar que eu não ficava olhando para como as pessoas me viam, porque eu só queria saber como o Senhor me via. Eu quero ir para esse lugar. Me perdoa. Me perdoa esse tempo de afastamento, de distração, de negligência. Fale a verdade agora sobre o seu pecado. Não bote a culpa em ninguém. Não bote a culpa em Abel. Responsabilize-se agora por esse tempo de distância. E comece a dizer: Senhor, foi culpa minha, eu que me afastei, eu me distraí. Me perdoa, me perdoa. Me perdoa, Espírito Santo. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance de ser um vaso na tua casa, de ser um vaso cheio da tua presença. Fala a verdade, vamos jogar limpo. Joga limpo com Deus, joga limpo. Fale a verdade para Ele agora. Me desculpa, Senhor, me desculpa. Eu tenho sido tão negligente. Eu tenho tratado o nosso relacionamento como se fosse: Senhor, me perdoa. Eu fico até sem graça de falar, Senhor, mas eu não posso sair daqui nessa noite, Senhor, sem me retratar com o Senhor.
Acenda as luzes, por favor. Aleluia. Eu quero dizer aqui algo muito sério. De pé como estamos, e eu vou encerrar na leitura desse capítulo, porque Deus mandou que assim fosse. O Senhor fez assim com Moisés. Moisés, a quem ele amava, a quem ele era íntimo amigo, ele disse assim: olha, Arão será recolhido ao seu povo, e ele não entrará na terra que eu dei aos filhos de Israel, que era Canaã, a terra que Moisés estava guiando o povo para herdar. Ele não entrará. Aí Deus vai botar agora no plural e vai dizer assim: olha, porque fostes rebeldes a minha palavra nas águas de Meribá. Você vai lembrar disso. O povo estava com sede e queria beber água. Aí Moisés disse: Senhor, aonde eu vou arrumar água para esse povo? O Senhor disse assim: pega a vara que tem na tua mão que eu te dei, tem uma rocha aqui, vai lá e fala com a rocha, e ela vai dar água para o povo. Só que no caminho para lá o povo ficou azucrinando o juízo de Moisés. Aí Moisés chega na rocha irado, pega a vara e faz o quê? Bate, fere a rocha. Aí a rocha abre e dá água. Diga assim: olha, deu certo. Não foi? Deu certo. O povo queria água, a rocha tinha água, Deus falou que ia dar água e deu água. Deu certo, não deu? Só que Deus não olha resultado, Deus olha método. Para Deus a obediência é maior do que o resultado. Ele feriu e deu água e o povo bebeu. O povo está, ó, Moisés, melhor líder do mundo. Só que assim que acabou aquele momento, Deus disse: Moisés, vem cá. Deixa eu ver se você está ligado. Chamou ele na intimidade. Não é o que o povo pensa de você, não, é o que eu penso. Não é a expectativa do povo, não, é a minha expectativa. Olha como Deus vai falar com ele. Não te disse eu, fala. Não teve segunda chance. Deus disse assim: porque você foi rebelde. Não dá nem para imaginar Moisés rebelde. Só que Deus ficou ferido, porque a intimidade, ela te aproxima e te coloca nesse lugar aonde se fosse outro não mexia, mas porque foi você, doeu mais. Tá entendendo? Intimidade é uma bênção que você tem que administrar com sabedoria. Deus não deu segunda chance a Moisés. Sabe por quê? Porque ele era muito privilegiado na intimidade. Então olha para mim. Para com essa comparação de que ao fulano, ao ciclano. Deus está dizendo: olha para o nosso relacionamento. Tem coisa que eu quero de você que eu não quero dos outros, eu só quero de você. Tem coisa que eu não peço para os outros, eu só peço para você. E isso não deveria ser um fardo. Você deveria entender que isso é intimidade. Porque foste rebelde a minha palavra no episódio das águas de Meribá. Arão, teu irmão, será recolhido, e você não vai entrar na terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Rapaz, Deus mandou Moisés subir uma montanha, e quando chegou lá em cima, Deus disse para ele: é aqui que você vai morrer. Ele viu Canaã de longe, mas não, porque Deus não se agradou. Saul. Com Saul foi assim, ó. Deus tinha mandado Saul matar os amalequitas e todos os despojos, não pegar. Mas Saul pegou. Aí Samuel chegou no arraial. Samuel respondeu assim para Saul, que disse assim: eu peguei essas ovelhas e esses bois para sacrificar ao Senhor. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel então respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Guarde isso. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria. Rebelião aqui é desobediência. Então eu vou traduzir para você. Olha o que Deus está dizendo.
pela boca de Samuel para Saul: Saul, segura só um pouquinho, rapazes. Olha o que Deus está dizendo: Saul, desobedecer é como um pecado de feitiçaria. É como para Deus uma rebelião, iniquidade e idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeita. Te rejeitou para que você não seja mais rei. Preste atenção. Deus não rejeitou o homem para sempre. Deus rejeitou que aquele homem jamais seria rei novamente. Então, quando Deus diz assim a Samuel no capítulo 16: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus não está dizendo eu quero ele morto. Deus está dizendo eu não quero mais ele rei. Você entendeu? Por que Deus fez isso? Porque Deus deu a Saul o que nenhum outro homem antes dele teve. A intimidade foi muito próxima. Então ele precisava dar equivalência. Não é retribuir, porque você nunca vai retribuir a altura do que Deus fez, mas é trazer equivalência ao que Deus fez. Só que ele não só não trouxe equivalência, como pecou contra a palavra do Senhor. Vou falar rasgado. O que ele fez? Desobedeceu. Se a desobediência é como pecado de rebelião, escute isso. Se a desobediência para Deus é como pecado de rebelião, eu vou te falar uma coisa que vai te escandalizar, mas é em amor. Deus está disposto a perdoar até pecados contra a sua santidade, mas não está disposto a perdoar pecados contra a sua autoridade. Quando Lúcifer pecou contra a autoridade de Deus, fazendo pecado de rebelião, Deus não falou: vou te dar mais uma chance. Não, imediatamente ele foi precipitado. Por quê? Porque Deus não tolera pecados contra a sua autoridade. Ele está disposto até a perdoar pecados que foram cometidos contra a sua santidade, mas ele não tolera resistência à sua autoridade. Por isso que ao humilde Deus exalta, mas ao soberbo abate. Porque Deus não tolera que a sua autoridade seja confrontada. E para Deus a desobediência é rebelião, e a rebelião é pecado contra a autoridade de Deus. Camila, por que você está falando isso? Eu só estou falando de homens que receberam um nível de intimidade que outros não receberam. Então eu tenho 2 apelos de oração para fazer aqui. E eu não quero que você responda na emoção. Eu quero que você responda com consciência. Primeiro, você quer ser íntimo de Deus? Se você quer, então eu te pergunto a segunda: está disposto a obedecê-lo? Porque a partir do momento que você chegar a esse lugar de privilégio, de honra e de iguarias únicas, você também estará num lugar onde o que Deus toleraria de outras pessoas, de você, Ele não vai tolerar. Agora, para quem já sentiu a presença de Deus, para quem já teve a intimidade com Deus, e agora eu só me dirijo a esses: vale a pena ou não vale? Vale a pena o risco ou não vale? Vale. Vale. E o que te empodera nesse lugar não é a vontade de ser santo, por mais que tenha que ser. É querer fazer tudo por amor. Porque quando você faz por amor, não é pesado. Quando você faz por amor, você aguenta perdoar quem não presta. Quando você faz por amor, você aceita de volta quem um dia mandou embora. Quando é por amor, você aguenta nego falar cada coisa de você, e no final você não espragueja, você diz: Deus abençoe. Por amor. Feche os olhos, curve a cabeça. E se você precisa do amor de Deus, ore agora e peça esse amor. Senhor, eu preciso ter consciência desse amor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com a tua igreja por essa noite. Te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra.
É ela que corrige, é ela que santifica, é ela que nos traz de volta ao centro da tua vontade. Glória ao teu nome eternamente por isso. Mas Pai, agora queremos te pedir que nessa atmosfera de glória, de unção, de graça, de poder pela tua palavra, o Senhor restaure dentro de nós o entendimento do quanto somos amados e do quanto estamos aptos para renunciar por amor, nos entregar por amor. Aumenta o nosso nível de amor por Ti, nos ensina a Te amar mais e melhor, Senhor. Porque não queremos mais viver distantes dessa presença, mas queremos que ela superabunde na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Traga-nos de volta a esse lugar de restauração, de compromisso e de intimidade. Ore comigo, igreja, suplique, peça a Deus intimidade agora. Senhor, eu quero intimidade, eu quero voltar a te sentir, eu quero ter sonhos de revelação, eu quero que meus ouvidos estejam sensíveis à tua voz, eu não quero ter medo da tua presença. Ore agora corajosamente, diga para Ele: eu não quero ter medo da tua presença, porque tu me amas, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vai jogando por terra agora todo medo. Nós apresentamos os nossos medos diante de Ti agora e te pedimos: restaura a nossa sede, restaura a nossa fome da Tua presença, em nome de Jesus. Diga amém.